Olá, pessoal! Alô, família Portal! Tudo bem com vocês? Que prazer recebê-los aqui para mais um bate-papo. Hoje, trazendo um assunto muito importante de direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, numa simbiose entre as três disciplinas, um assunto que, de tão importante que é, ensejou a edição de uma súmula vinculante pelo STF, a súmula vinculante de número 21, que aborda o tema que a gente vai abraçar aqui agora, e o tema é a inexigibilidade de garantias para a admissibilidade de recursos administrativos em face de decisões no processo administrativo fiscal. Não se pode exigir. É inconstitucional, galera. Fere a Constituição. É inconstitucional condicionar a admissibilidade dos recursos no processo administrativo fiscal ao oferecimento de uma garantia pelo contribuinte que pretende recorrer daquela decisão em face da qual está querendo se insurgir por não concordar com ela. Não se pode condicionar o direito de recorrer. Não se pode condicionar a admissibilidade do recurso voluntário, do recurso especial no processo administrativo fiscal, à postura do contribuinte de, antes de interpor o recurso, oferecer uma garantia em dinheiro, por exemplo, um depósito recursal, indicando bens no arrolamento extrajudicial de bens. Não se pode condicionar a admissibilidade do recurso no processo administrativo fiscal ao oferecimento de garantia, nem no que tange ao valor total, quiçá quanto ao valor parcial daquele montante que fora cobrado e que se está impugnando e discutindo, alegando-se, por exemplo, não ser devido ali naquela impugnação que enseja o processo administrativo fiscal. Não se pode exigir nem garantia total, nem de garantia parcial de parte do valor daquele montante que fora cobrado e que se está impugnando. O contribuinte tem o direito de apresentar os seus recursos no processo administrativo sem ter qualquer obrigação de, para poder recorrer, ter que oferecer um depósito em dinheiro de 100% do valor que foi cobrado, de 30%, de 50%, sem oferecer nada. Ele pode recorrer sem oferecer depósito nenhum, sem ter que indicar bens arrolando, fazendo arrolamento, indisponibilizando seus bens. Não pode ser submetido a essa exigência de oferecimento de garantia recursal. A admissibilidade dos recursos no bojo do processo administrativo fiscal é protegida pela regra da inexigibilidade de garantia prévia recursal, ok? Para que fique bem tangível, eu vou construir um exemplo aqui prático, fático, para vocês visualizarem e ficar bem tangível essa explicação e esse aprendizado. Imagine que eu recebo o lançamento feito pelo município me cobrando determinada quantia, R$20 mil, de um determinado tributo que é flagrantemente indevido, que eu não sou o devedor desse montante. Uma quantia de R$20 mil de ISS me sendo cobrado. Diante da cobrança, preciso me defender, impugnando-a, para exigir a extinção da cobrança, a extinção do crédito tributário que foi indevidamente constituído contra mim, a anulação do lançamento. Ao invés de optar por ajuizar uma ação anulatória, que é a ação típica de iniciativa dos contribuintes, de procedimento comum que se ajuiza para requerer anulação de atos indevidos da administração tributária, por exemplo, lançamentos indevidos, ao invés de optar pelo ajuizamento da ação anulatória de lançamento, que é a via natural para judicializar essa demanda no judiciário, opto por uma impugnação administrativa mais rápida, menores são os custos, é mais célere, mais barato o processo administrativo, em regra, é mais técnico. E aí eu faço uma reclamação, dirigindo uma petição simples à autoridade competente da administração tributária, da Secretaria de Fazenda, o técnico, o agente de julgamento designado na administração tributária para ler a minha impugnação àquele lançamento. Nessa impugnação eu vou expor por que estou impugnando, por quais fundamentos entendo que a cobrança é indevida, uma petição simples, como se fosse uma petição inicial para ajuizar uma ação anulatória no judiciário, só que uma petição dirigida a uma autoridade administrativa que tem, por imposição de lei, a competência para julgamento. Então eu faço a reclamação administrativa impugnando aquele lançamento, exteriorizando os motivos, os fundamentos jurídicos do meu pedido de anulação do lançamento e extinção do crédito. É uma simples reclamação administrativa. Com a propositura dela, que não precisa de advogado, independe de pagamento, com a mera interposição dessa petição, a protocolação dessa petição na esfera administrativa, dirigindo à autoridade administrativa competente, recebida a minha petição, recebida a minha reclamação tributária, a minha reclamação administrativa tributária, se instaura o processo administrativo fiscal.
E aí será proferida a decisão pela autoridade competente, a autoridade administrativa com a competência para o julgamento singular, para o julgamento monocrático. Não quer dizer que ela vai concordar comigo. Ela pode, discordando de mim, não acolher os meus argumentos e negar provimento ao meu pedido, julgando improcedente a minha reclamação, mantendo o lançamento, mantendo a cobrança, não extinguindo o crédito. Aí se abre para mim a chance de recorrer. E aí eu posso querer enfrentar essa decisão para, recorrendo dela, através de um recurso voluntário, levar esse processo administrativo para um órgão colegiado ao qual essa autoridade se vincula. Esse órgão colegiado, a depender de qual seja a localidade, qual seja o município, se for um órgão estadual, um órgão federal, pode ter diferentes nomes. Né? No âmbito federal, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No âmbito estadual, em alguns estados se chama de Tribunal Administrativo de Impostos e Taxas, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Estaduais. Independente do nome que se dê, haverá ali um órgão competente, com previsão legal, para julgar o meu recurso e, se concordar comigo, reformar a decisão daquela autoridade que julgou singularmente, e aí, reformando essa decisão que negou provimento à minha impugnação, acolher o meu pedido e aí enfiando lá o lançamento. Eu tenho o direito de recorrer para, através do recurso voluntário, me dirigir ao colegiado administrativo ao qual aquela autoridade de julgamento monocrático se vincula. E aí aqui entra a grande polêmica que eu estou trazendo para vocês aqui. Algumas leis passaram a impor aos contribuintes o ônus de, para interpor um recurso voluntário questionando a decisão denegatória, levando o processo administrativo para um segundo julgamento, agora colegiado, teriam que oferecer uma garantia. Espera aí, isso não pode. O contribuinte que está impugnando o lançamento está exercendo o direito constitucionalmente assegurado no artigo 5º da Constituição de contraditório, ampla defesa, em um devido processo legal para questionar aquele ato da administração. Ele está provocando o controle de legalidade do ato administrativo. Ele está negando que esse ato não é compatível com a lei, está cobrando o que não pode dele, cobrando o que ele não deve, está desrespeitando a isenção, a imunidade, eventualmente ele já pagou, eventualmente ele não é o sujeito passivo, ele não praticou o fato gerador, a conduta é fato atípico, está sendo indevidamente tributada. Então, ele, no exercício do contraditório, da ampla defesa, da busca de um devido processo legal, quer que se defender tempestivamente. Observe que, se ele está impugnando administrativamente, ele impugnou, tanto que ele impugnou e perdeu, foi negado o provimento ao pedido dele na impugnação, é porque ele agiu tempestivamente, porque para você interpor a reclamação administrativa tem que ser no prazo. Então ele sequer ficou em mora. Foi feito um lançamento contra ele, ele recebeu o lançamento, entende que não deve pagar, recebeu lá a notificação do lançamento, ele tem um prazo para pagar ou para impugnar. Ele resolveu impugnar, então ele não chegou a ficar em mora, ele não está em mora, ele sequer pode ser escrito em dívida ativa. Como é que vão exigir desse camarada uma garantia? Vão exigir que ele onere o patrimônio dele, indicando um bem em arrolamento, bloqueando esse bem, depositando um dinheiro ali. Ele sequer está em mora, ele está no prazo para pedir uma revisão do lançamento. É como se dissesse: venha, peça a revisão do lançamento, impugne, traga sua reclamação e esteja os fundamentos. Ele fez, só que ele perdeu, mas ele quer continuar. O direito de impugnar não é o direito de fazer uma única impugnação. Ele tem o direito de ter os seus argumentos apreciados por uma junta de julgadores, um colegiado, órgão recursal. Então, o STF entendeu que fere a proporcionalidade, fere a razoabilidade, condicionar o direito de recorrer para continuar no processo administrativo a uma oneração do patrimônio, um sacrifício patrimonial mediante um depósito, seja do valor total que foi cobrado ou de parte do valor, ou arrolamento de bens sacrificando o patrimônio, né? Indisponibilizando bens mediante um rolamento extrajudicial. Então, o Supremo entendeu que é uma medida irrazoável, desproporcional e que prejudica a efetividade das garantias do contraditório com ampla defesa em devido processo legal. O devido processo legal não é apenas o direito de você poder se manifestar dentro de um processo, ser julgado por uma autoridade competente. É o direito de você, inclusive, acessar todas as etapas do processo. O processo tem um rito que é estruturado pela lei com diferentes etapas, inclusive as etapas que são provocadas através de recursos para reapreciações de decisões já prolatadas, revisando-se as decisões. Então, devido ao processo legal no seu prisma formal, que é o que os americanos chamam de due process of law procedural, né? Ele é uma garantia. Então, peraí, eu não quero apenas ter o direito de fazer uma reclamação, vai que eu faço a minha reclamação na primeira instância. Tem uma decisão contrária a mim, viciada pela autoridade administrativa, que uma decisão bizarra, discordou das minhas coerentes argumentações. Para eu poder recorrer agora para o colegiado, eu tenho que oferecer uma garantia. E se eu não tiver a garantia?
estão me cobrando o que eu não devo. Se eu não devo o que estão me cobrando, provavelmente eu não vou ter dinheiro para depositar. Talvez eu não tenha bens para rolar. Então, o STF entendeu que prejudica, sim, o exercício do contraditório dentro de um devido processo legal formal. Isso priva a possibilidade para muitos contribuintes, especialmente os mais pobres, os que não são dotados de um melhor poder econômico, não teriam condições patrimoniais de oferecer uma garantia, seja em dinheiro por depósito recursal, seja arrolando bens. Para essas pessoas, entenda, a maioria dos contribuintes, que não são ricos e milionários, a maioria da sociedade, né, ficaria inviável acessar as demais etapas do processo administrativo. Então, o processo administrativo para os pobres, para as pessoas de baixo poder econômico, contemplaria uma única etapa, quando, na verdade, a lei estrutura um rito dentro do processo administrativo que tem que ser acessível ao contribuinte. Então, o Supremo entendeu que fere, sim, a efetividade dessas garantias funcionais, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar a admissibilidade do recurso voluntário ao oferecimento de uma garantia, seja em depósito em dinheiro, ou arrolamento de bens, ou qualquer outra, apresenta fiança, aval, o que quer que seja. Não se pode exigir garantia. É direito do contribuinte que tempestivamente faz a sua impugnação acessar todas as etapas do processo administrativo sem sofrer, durante o processo administrativo, uma oneração patrimonial. Então, ele pode utilizar todos os recursos cabíveis, o recurso voluntário, o recurso especial do processo administrativo, independentemente de oferecer garantia. Ele não é obrigado a oferecer garantia, ok? Aí a banca diz, a Fazenda pode exigir uma garantia de 30% do montante que foi lançado? Nada. Confie, não pode exigir nada. Nenhuma garantia pode ser exigida, ok? Esse entendimento é consubstanciado na jurisprudência pacífica do STF. Depois você faz a leitura da súmula vinculante número 21 da Suprema Corte. Valeu? Um beijo a todos. Espero que tenham gostado. A gente se vê por aqui em outros bate-papos na nossa família Portal.